Oi, eu sou o Lucas Monteiro e esse é o Boletim Folha. Hoje é quinta-feira, dia 13 de junho de 2024. Polícia Federal indicia Juscelino Filho sob suspeita de corrupção e organização criminosa. STF muda a regra do FGTS e determina correção do saldo pela inflação. E dólar acelera e bate R$ 5,40 com deterioração do cenário fiscal no Brasil. A Polícia Federal indiciou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, da União Brasil, sob suspeita de cometer os crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva, falsidade ideológica, organização criminosa e fraude em licitação. A conclusão faz parte do inquérito que investiga irregularidades em obras de pavimentação feitas com dinheiro público da estatal Codevasf. O ministro criticou a atuação da Polícia Federal e disse em nota que o indiciamento é uma ação política e previsível que parte de uma apuração que distorceu premissas, ignorou fatos e nem sequer ouviu a defesa sobre o escopo do inquérito. As obras foram feitas na cidade de Vitorino Freire, com emendas parlamentares indicadas por Juscelino enquanto ele atuava como deputado federal. O município é governado por Luana Rezende, irmã do ministro. Um dos elementos usados pela PF é um relatório da Controladoria Geral da União que aponta que uma das obras teria beneficiado propriedades da família de Juscelino. O relatório da Polícia Federal foi enviado para o ministro Flávio Dino, relator do inquérito do Supremo Tribunal Federal. A investigação começou para apurar suspeitas de desvios em obras da Codevasf, principalmente as executadas pela empresa Construservice. Juscelino passou a ser investigado depois da PF encontrar mensagens entre ele e o empresário conhecido como Eduardo DP, que é apontado como sócio oculto da Construservice. Segundo a PF, as mensagens analisadas no inquérito reforçam a atuação criminosa de Juscelino Filho e demonstram que a função dele na organização criminosa era conhecida por todos os membros do suposto grupo chefiado por Eduardo DP. A União Brasil declarou apoio ao ministro e disse não aceitar pré-julgamentos ou condenações antecipadas. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem que a correção do FGTS deve ser feita pelo menos pela inflação medida pelo IPCA, o índice oficial do país. O julgamento sobre a revisão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço estava paralisado e foi retomado nesta quarta. A decisão não tem efeito retroativo. A ação direta de inconstitucionalidade que abriu a discussão sobre a rentabilidade do dinheiro no Fundo de Garantia foi levada ao STF em 2014 pelo Partido Solidariedade e começou a ser julgada no ano passado. Desde 1999, o FGTS, que funciona como uma espécie de poupança do trabalhador, rende 3% ao ano mais a taxa referencial. Em 2017, se somou a isso a distribuição de parte do lucro do fundo. A ação pedia que a taxa referencial fosse declarada inconstitucional e, no lugar dela, fosse definido um índice de inflação para repor as perdas dos trabalhadores. O Supremo não considerou a taxa inconstitucional, mas os ministros decidiram pela mudança no cálculo mesmo assim. A ideia que prevaleceu da correção mínima pelo IPCA foi apresentada pela Advocacia Geral da União a partir de um acordo com parte das centrais sindicais. Não houve maioria na corte e a decisão foi tomada pelo voto médio dos ministros. A Advocacia Geral da União calcula que a revisão deve ter impacto de 661 bilhões de reais nas contas da União. De acordo com o Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador, as perdas para os trabalhadores foram de 756 bilhões de reais desde 1999. Depois de uma sessão instável, o dólar fechou em alta de 0,83% ontem e atingiu a marca de R$ 5,40. É o maior patamar desde janeiro do ano passado. Influenciaram na cotação uma percepção de enfraquecimento político do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que vem sofrendo várias derrotas nas últimas semanas e os impactos desse cenário para a política fiscal brasileira. No revés mais recente, o Congresso recusou a medida criada pelo governo Lula para compensar os recursos que vão deixar de ser arrecadados com a desoneração da folha de pagamento de empresas de 17 setores e de cidades menores. Também pesou no resultado do dia as declarações do presidente em um evento no Rio de Janeiro. Lula afirmou que o governo está arrumando a casa e colocando as contas públicas em ordem para assegurar o equilíbrio fiscal, mas sugeriu que o ajuste deve acontecer com um aumento ainda maior na arrecadação, sem mencionar um corte de gastos. Na máxima do dia, a moeda americana chegou a bater os R$ 5,43. A bolsa brasileira operou em forte queda desde o começo do dia, fechando com um recuo de 1,39%. Também ontem, o Fed, o Banco Central americano, decidiu manter a taxa básica de juros do país na faixa entre 5,25% e 5,5% e sinalizou que pretende fazer só um corte de 0,25 ponto percentual neste ano.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta. A produção é de Daniel Castro e Gabriela Maier. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais.